A graça e a paz, amada família Peniel. Queridos, estamos aqui para mais um culto de celebração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Olha, de primeira mão, quero louvar a Deus pela vida dessa igreja tão preciosa. Nessa sexta-feira, nós tivemos aí a alegria de estar passando em quase todas as casas da família Peniel, abençoando, orando, ungindo cada casa, cada família, profetizando um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de cura, um tempo do estabelecimento da glória de Deus nessa terra. Glória a Deus, queridos. Olha, e você que esteve aí na sua casa, talvez estava viajando ou você não estava podendo estar em casa para receber a equipe que estava ungindo as portas das casas, fica tranquilo, a gente vai passar em todas as casas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho certeza que em tudo nós temos aprendido do Senhor e o que Ele está ministrando, fazendo na vida da igreja nesses dias. Nós vemos o propósito do Senhor, alcançando a terra através da vida da igreja. Amados, antes de começar a ministrar uma palavra ao teu coração, eu quero compartilhar com vocês um sonho que Deus me deu nesses dias, exatamente um dia antes de nós sairmos para profetizar nas casas. E o sonho, estava eu e mais um irmão da igreja numa avenida. Nessa avenida tinha um canteiro com muitas flechas. E aí esse irmão da igreja falava assim: pastor, atira bem forte a flecha. E aí eu pegava essas flechas e eu atirava para o alto, para o céu. E essas flechas subiam até perder de vista. E interessante que ele disse que de repente essas flechas que a gente estava tacando para o alto, para cima, essas flechas vinham e começavam a cair em alguns terrenos vazios da cidade. E interessante que eu e esse irmão começamos a atirar muitas flechas para o alto. E depois eu fiquei me perguntando, acordei, compartilhei com a minha esposa esse sonho, E aí uma palavra que Deus nos deu ao coração foi do livro de Daniel, que Daniel, ele estava orando, clamando a Deus, e a resposta de Deus liberou a resposta para ele. Porém, no meio do trajeto aí, o anjo que estava trazendo uma resposta para Daniel, esse anjo ele foi barrado nas regiões celestiais e teve ali uma batalha espiritual durante 21 dias. Foi onde que Daniel, orando, clamando, jejuando, ele ficou ali aguardando essa resposta chegar. E após 21 dias de oração, de busca da face do Senhor, esse anjo venceu aquela barreira e passou e trouxe a mensagem, a resposta para Daniel. E aí nós ficamos muito felizes com esse entendimento de que o que está acontecendo na terra através da vida da igreja é que essa igreja poderosa em Cristo está lançando muitas flechas de oração, de consagração, de jejum para as regiões celestiais, queridos. Uma grande batalha está acontecendo, mas o que me alegra é que logo em seguida virá a resposta de Deus para a terra, a resposta do Senhor para cada oração está chegando. Se prepare, as suas respostas, Deus vai trazer, Deus vai enviar as respostas dos céus para a tua vida. Aquilo que você está buscando em Deus, fica tranquilo, na hora certa vai chegar essa resposta em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Querida igreja, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês no livro que nós estamos meditando, na carta que nós estamos meditando no mês de abril, que é a carta de Tito. Então, abra a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé, chamado Tito, no capítulo 2. Hoje nós iremos mergulhar no capítulo 2 e no capítulo 3. Amém, queridos? Olha, é uma carta muito pequenininha. O apóstolo Paulo escreveu para esse filho dele na fé. No capítulo 1 só tem 16 versículos, no capítulo 2 e no capítulo 3 também 15 versículos cada capítulo. Então é uma carta fácil de você ler, meditar, e eu tenho certeza que vai edificar muito a nossa fé. Amém? Se você está anotando aí também, se você já está com o seu ABC aí na sua casa, agenda, Bíblia e caneta para você anotar. Então anote aí, eu quero trazer como tema para essa palavra
comportamentos em tempos de crise. Anota aí, comportamentos em tempos de crise. Aleluias! Então eu quero que você leia comigo o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vamos fazer essa leitura e eu quero que você fique bem atento para a gente entender, mergulhar nesse entendimento de uma forma muito precisa. Amém, amados? Glória a Deus, espero que você já esteja aí junto com a tua família aí, né, sentados, todos unidos ali na mesma sintonia, no mesmo espírito, desejosos de receber a palavra dos céus, desejosos de serem tocados pela palavra de Deus. Amém, queridos? Esse tem que ser o nosso coração nesses dias. A Bíblia diz assim, Tito, capítulo 2, a partir do verso 1 em diante, está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, dignos de respeito, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestre no bem, para que elas possam ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos, e também para serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em outras versões, equilibrados. E em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, integridade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta também os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Admoesta, capítulo 2, vem comigo, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que sejam sujeitos aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Percebe aí, toda vez que a gente estiver lendo boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos e também odiando uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem
da regeneração e da renovação no Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros fiéis, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso que quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procure-se, de novo, olha lá, aplicar-se às boas obras, estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E mais, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, que é um doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco através dessa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, ó Pai, sedentos de Ti e buscamos a Tua face, ó Pai, nesta noite. Clamamos que o Senhor visite a Tua igreja, a família Peniel, em Rondon, em Cianorte, em Engenheiro Beltrão, Senhor Deus, no Paraná, no Brasil, pelo mundo. Que a Tua graça venha, Senhor Deus, nos alcançando, venha nos inundando, ó Pai. Senhor Deus, venha nos lavando com o sangue do Cordeiro e que nessa Páscoa possamos, Senhor Deus, ter esse entendimento, esse avivamento pela Tua palavra, de que o Senhor nos purificou e levantou um povo santo para Ti, um povo todo seu. Senhor, eis aqui a Tua igreja, a Tua noiva, as Tuas ovelhas. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, sedentos, ó Pai, da Tua face, sedentos da Tua presença, Senhor Deus, com saudade uns dos outros, mas acima de tudo unidos no mesmo propósito, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, é o Senhor quem governa a nossa vida, é o Senhor, ó Pai, quem nos ensina, é o Senhor quem nos maximiza, é o Senhor, ó Pai, quem nos capacita nesse tempo, é o Senhor quem nos levanta com ousadia, com discernimento, capacitados para toda boa obra nesses dias. Espírito Santo de Deus, alinha o nosso coração com o Teu coração. Senhor Deus, toca, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a verdadeiramente esperar no Senhor e, Senhor Deus, estar declarando em todo o tempo que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor e a nossa vida pertence a Ti. Use essa palavra para falar ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, olha, hoje nós somos aí no nosso domingo de Páscoa, é um tempo poderoso, um tempo precioso para nós refletirmos. Eu escutei essa semana o pastor Odilon Vergara, lá de Curitiba, ele estava falando assim: nunca houve uma Páscoa onde fosse tão bíblica, as famílias dentro de casa tendo essa comunhão plena, Jesus sendo o alvo e o maior foco, maior assunto falado na Páscoa, amém? E onde realmente a família está lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. É exatamente isso que nós estamos vivendo, uma Páscoa praticamente, bíblica,
fica na sua essência, na sua prática, na vivência. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aí junto com a tua família, passando esse momento tão precioso, voltando a dar valor, voltando a atribuir valor nas coisas pequenas, mas tão necessárias. Voltando realmente a dar significado ao valor da família, ao abraço, ao toque, ao beijo, dando valor na presença, no estar presente, dando valor nesse sentido da vida, que a nossa vida realmente é passageira, que nós precisamos aproveitar cada momento da vida. Como nós temos sido levados a mergulhar nesse entendimento, num tempo de reflexão, né? Então em tudo a gente vê esse agir de Deus. Para você que talvez está dizendo assim, mas tudo está indo de mal a pior, escute, essa semana eu tive a graça de ouvir tantos testemunhos maravilhosos, queridos. É lógico que nós choramos com aqueles que choram e nos alegramos com aqueles que se alegram. E eu fico assim, maravilhado, porque eu ouvi testemunhos que vão na contramão daquilo que está acontecendo no mundo. Então eu vi pessoas, recebendo aí ofertas de emprego melhor, pessoas recebendo aumento de salário, eu vejo aí pessoas conquistando coisas em tempos de crise, pessoas sonhando, pessoas planejando, abrindo empresas, pessoas realmente expandindo a sua visão, pessoas crescendo na palavra, pessoas lendo mais livros. Uau, que coisa maravilhosa! Então eu, com a ótica dos céus, eu consigo enxergar e contemplar pela fé o crescimento de todos vocês nesse período onde muitos acham que é o fim. A maioria do povo de Deus tem certeza que é uma vírgula para coisas grandes. É um novo ciclo de coisas maravilhosas, coisas gigantescas que Deus está proporcionando para nós. Esses dias eu falei para o irmão também, olha, Deus parou o mundo por sua causa, só para dizer para você, ei, acorde, desperte, faça alguma coisa. Deus está dando um pause no mundo para que você possa entrar no novo ciclo, para que você possa alcançar uma nova fase na sua vida. Receba isso na tua vida hoje, essa palavra de motivação. Terça-feira no nosso, na quarta-feira na nossa célula live, nós tivemos aí um conjunto dos pastores Cláudio, pastor André e eu, nós estávamos juntos falando dessa esperança nesse tempo, a esperança que nos está proposta, a esperança que nos dá vida, a esperança que nos alegra, a fé que gera essa esperança, uma verdadeira fé. E é isso, queridos, nesses dias da nossa boca será proclamado palavras de fé, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de vitória, palavras de motivação para o teu coração, porque é isso que nós devemos fazer. Essa é a vontade de Deus para nós nesses dias, e eu quero que você seja um propagador de esperança e de fé em todo o tempo. Amém, amados? Glória a Deus. Vem comigo nesse texto. Como nós estamos falando, eu sei que esse texto aqui é um texto muito precioso, o apóstolo Paulo fala de tantas coisas, mas eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, para o comportamento que nós devemos ter nesse tempo. Amém? Como eu já falei na semana passada, o apóstolo Paulo, ele na sua viagem para Roma, ele passa ali na ilha de Creta e ele deixa como um pastor, não é um pastor da forma como nós conhecemos hoje, mas ele deixa ali o seu filho na fé, chamado Tito, para organizar algumas coisas que estavam acontecendo. E geralmente essa organização, ela está apontando para comportamento, primeiro de Tito, para se relacionar com essas pessoas, e também do comportamento dessas pessoas que estavam deturpando a palavra de Deus. Então, queridos, da mesma forma eu posso aplicar hoje. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas o seu comportamento não é condizente com a fé que professa. Nós estamos professando uma fé verdadeira em Cristo Jesus que está voltando.
Amém, queridos? Está até rolando aí um texto na internet, né, do lenço dobrado. Talvez você já deve ter visto aí, ou se você não viu, procura aí na internet, você vai ver, né, quando lá em João capítulo 20, versículo 7, o evangelista João, ele deixa narrado, né, que Jesus deixou o lenço dobrado, mostrando que voltaria, ele voltará, e tem toda uma cultura judaica por trás disso. Então, queridos, nós precisamos professar uma fé de esperança, sabendo que Jesus breve voltará. Só que enquanto ele não volta, nós precisamos alinhar nossos comportamentos, nós precisamos alinhar a forma como nós estamos expressando essa fé. E acima de tudo, assim como o apóstolo Paulo deixou Tito para fazer isso na igreja, ou melhor, nas igrejas da ilha de Creta, dizem que eram muitas igrejas que estavam se reunindo ali. Então o apóstolo Paulo, ele fala para ele, olha, começa a alinhar o comportamento dessas pessoas. Por quê? Um comportamento alinhado de todas as gerações, dos homens idosos, das mulheres idosas, das mulheres casadas, das viúvas, dos jovens, qual era o comportamento inclusive dele, de Tito. Então esse comportamento tinha que convergir para as boas obras em Cristo Jesus, na qual nós fomos criados. A nossa fé também é expressa em boas obras. Amém? Já quero abrir um parente aqui, queridos, que nessa semana nós estivemos aí visitando muitas casas e também recolhendo o quilo do amor. Amados, olha, mais do que nunca, esse mês de abril, mês de maio, talvez mês de junho, nós vamos precisar estar realmente enfatizando o nosso quilo do amor. Amém? Você que pode, você que tem essa condição, você que pode realmente estar contribuindo com mais generosidade, você vai precisar realmente nos somar força com a gente nesse período intensivo de coleta desse quilo do amor, porque muitas famílias vão precisar nesse momento e nós estaremos sim convergindo a nossa prática cristã, a nossa boa obra, nosso coração generoso para abençoar tantas famílias na cidade de Cianorte, na cidade de Rondon, na cidade de Engenheiro Beltrão. Então vamos juntos, queridos, vamos juntos poder melhorar essa nossa generosidade nesses dias, amém? Você que ainda não entregou o seu quilo do amor, pode mandar uma mensaginha para os pastores, líderes de redes, líderes de célula, e avisa, olha, o meu quilo do amor já está aqui separado, eu quero contribuir, eu quero fazer parte desse tempo de generosidade, eu quero aplicar o meu coração para as boas obras. Nós temos falado, queridos, olha, existem duas classes de pessoas, existem as pessoas abençoadas, vai ver aí, qual classe de pessoas que você quer estar. Existem as pessoas abençoadas que recebem aquilo que precisam, aquilo que estão pedindo. E existe a classe de pessoas abençoadoras que recebem muito mais do que aquilo que precisam, de tal maneira que elas recebem tantos que elas têm que repartir, que elas têm que multiplicar, que elas têm que transbordar. E aí, qual classe de pessoas que você se enquadra nesses dias? Lógico que nós temos direcionado, temos sugerido para a nossa igreja, vamos lá igreja, nós precisamos estar nessa classe de pessoas abençoadoras, transbordante de generosidade, porque o Senhor, na medida que você transborda, o Senhor te honra e te entrega muito mais do que você precisa, muito mais do que aquilo que você está pedindo ou imaginando. Amém? Vamos lá para esse texto, vamos dar uma mergulhada e vamos entender o que o apóstolo Paulo está direcionando para essa igreja de Creta, o que o apóstolo Paulo está falando através, né, do seu filho Tito e como ele quer que nós temos um comportamento adequado em tempo de crise. Amém? Vamos lá. Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa falando com quem? Com o líder da igreja. Falando, Tito, presta atenção, para você, o que se convém nesses dias é que você continue ministrando, falando da sã doutrina. A palavra de Deus precisa ser pregada em tempo e fora de tempo. Então eu falo isso para mim, como pastor, para os outros pastores da família Peniel, para os nossos líderes de rede, para os nossos presbíteros, para os nossos líderes de célula. Queridos, continue sendo propagador da sã doutrina. Continue tu falando do evangelho. Você que talvez fale assim, pastor, eu não sou líder de célula, não sou líder de nada. Ei, escute.
se você é um cristão autêntico, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, transborde aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Anote essa mensagem e começa a ensinar durante a semana para as pessoas que precisam ouvir esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então ele fala assim, Tito, olha, para você, Tito, fique firme, continue falando, continue propagando as boas novas, continue falando da palavra de Deus. Agora, para os homens idosos, para os velhos, que eles sejam, né? Aqui a Bíblia fala os velhos, outros falam idosos, outros falam homens experientes. Para esses homens experientes, que nesse tempo onde tem um caos acontecendo no mundo exterior e aqui dentro, no mundo interior do nosso coração, nós temos uma paz que excede todo entendimento, nós estamos no refrigério do Senhor, no refúgio em Deus, mas para nós precisamos ter essas atitudes. Olha o que ele fala, para os velhos que sejam sóbrios, ou seja, não queiram extrapolar, não queira falar bobeira, fala na sobriedade. Quando você abrir a tua boca, seja sóbrio, não fale asneira, não lance palavras ao vento, não perca a sua credibilidade quando abrir a sua boca. Muitas vezes as pessoas julgam as pessoas pela aparência, queridos, mas olha, quando a pessoa, às vezes a pessoa tem um bom porte, uma boa aparência, ela aparentemente está num bom círculo de amizades, mas quando ela abre a boca, ela acaba espalhando a roda, ninguém consegue ficar escutando o que essa pessoa está falando. Então você, cristão, maduro, autêntico, generoso, cheio de Deus, quando abrir a tua boca, que seja para ministrar a palavra, que seja para dar bons conselhos, que seja para apontar o caminho do Evangelho, que seja para exaltar o nome do Senhor, que seja para propagar a esperança. Seja sóbrio, não fique espalhando pânico, não fique espalhando notícias de tristeza, não fique achando que é o fim, não fique desmotivando as pessoas que estão à sua volta. E aí ele fala assim, seja sóbrio, vírgula, digno de respeito. Queridos, lógico, você não pode exigir respeito se você não se dá respeito. Você não pode impor respeito se você não for uma pessoa de respeito. Você não pode imprimir respeito nos outros se você não tem esse caráter respeitável. Então, é interessante que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando de conduta. Então, tenha sobriedade, seja uma pessoa respeitosa, que libera e recebe respeito, ok? Lógico, aqui está falando dos anciãos, então aqui também tem uma conduta dos mais novos em respeitar aqui os mais velhos. Mas ele continua, ele fala assim, olha, seja prudente, não tome decisão sem antes consultar o conselho do justo, sem antes consultar a prudência, sem antes consultar a sabedoria. Então seja prudente. Nesse tempo onde muitos estão vivendo um caos, não seja tu uma pessoa que vai tomar decisões sem antes consultar a prudência e a sabedoria. Amém? Outra coisa que ele fala também sejam sãos na fé. Mais do que nunca, lembra que o apóstolo Paulo falou, né? Eu guardei a minha fé depois de ter combatido o bom combate, depois de ter acabado a carreira. O que permanece comigo, firme, fortalecido e grande, é a minha fé. Então seja são na fé, que a tua fé ela não seja contaminada, que a tua fé não seja rebaixada, que a tua fé não venha se esvair por causa da angústia, da tristeza, da depressão, ansiedade. Não, que a tua fé seja sã, equilibrada. Aí ele fala assim, olha, além disso também no amor e na paciência, seja são, esteja equilibrado. Mais do que nunca as pessoas estão precisando do amor que você tem para transbordar. Mais do que nunca você vai precisar ter paciência com aqueles que perderam as estribeiras, com aqueles que perderam o equilíbrio. Você vai precisar ter paciência, um jogo mais, um pouco mais de paciência com essas pessoas. Aí o apóstolo Paulo já falou para o líder, para Tito, precisa perseverar na doutrina, na pregação do Evangelho. Agora falou para os homens idosos, olha, sejam sóbrios, dignos de respeito, prudentes, são equilibrados na fé, no amor, né, e na paciência. Agora ele vem para uma outra categoria que são as mulheres idosas.
E aqui ele inclui, né, as viúvas, as mulheres que já têm muita bagagem para poder ensinar. E ele começa a falar assim, olha, essas mulheres, elas precisam ser sérias no viver. Queridos, como é maravilhoso você encontrar uma senhora de respeito, que quando abre a boca todo mundo para ouvir, que ela é séria no seu viver, uma mulher de princípios, alinhada em retidão com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando assim, esse deve ser o retrato da mulher idosa, uma mulher séria no viver, né, como convém. Aí ele fala assim, a mulheres santas, ela tem que, as pessoas olharem e falar assim, ali vai uma mulher santa de Deus, ali vai uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que se pauta pelos princípios da palavra. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, não caluniadoras, não fofoqueiras, não dadas a muitas conversas, que não tenha prazer em picuinhas, em conversinhas. Mas nesses dias, queridos, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas sérias, que quando abrir a boca a gente tem a alegria de ouvir. Amém, queridos? Então ele está falando do comportamento, mulheres que não sejam caluniadoras. Hoje em dia a gente pode englobar todo mundo, né? Homens que não seja caluniador, que não seja dado a muitas converseiros, a muitas picuinhas. Tem muita gente que tem prazer em colocar falsas, ou melhor, meias verdades, que são mentiras inteiras, pessoas que têm prazer em ficar colocando essas meias verdades por aí, para poder cogitar, para poder ganhar ibope, para poder ganhar atenção. Queridos, não é isso. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, que essas mulheres, elas sejam sérias, santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, ou seja, elas têm que andar também em sobriedade, né? Mestras no bem. Olha que palavra linda! Muito lindo essa palavra, essa colocação do apóstolo Paulo. Olha a conduta dessas mulheres dentro da igreja, fora do templo. Essas mulheres precisam ser mestras no bem, ou seja, se é para ensinar, ensina coisa boa. Se é para passar um conhecimento, passa um conhecimento que seja edificante para outras mulheres. Aí ele continua, essas mulheres têm que ser mestras do bem, para ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes. Olha que coisa fantástica. Então quem vai ensinar a prudência para os mais novos são as pessoas de mais experiência. Então aí ele fala assim, olha, essas mulheres vão ensinar para as mulheres mais novas a serem prudentes, vai ensinar para elas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas. Está falando, tudo isso é comportamento de amor, de moderação. Essas mulheres precisam ser castas, ou seja, se guardar, né, para o tempo oportuno. Elas serão boas donas de casa, ensinar essas mulheres mais novas a serem boas donas de casa, sujeita aos seus maridos. Aí entra aquela situação de inversão de valores que nós encontramos na sociedade de hoje, onde a gente encontra mulheres que não são sujeitas aos maridos, pelo contrário, elas estão oprimindo, ou maridos que não conseguem exercer o sacerdócio. Aí você fala para mim, pastor, de quem é a culpa? Queridos, é uma situação de defasagem na estrutura familiar. Às vezes a mulher, ela não é sujeita ao marido, e o marido entrou na missão, na submissão da mulher, e vivem bem. E aí? Você vai falar que isso está errado? Mas a questão maior é que quando o marido perde a missão, a mulher não tem como ser submissa. A mulher só pode ser submissa quando esse homem, esse marido, tem uma missão. Se o marido não tem a missão, a mulher automaticamente não vai ser submissa, sujeita ao seu marido. Aí continua, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então o apóstolo Paulo está colocando que geralmente a palavra de Deus está sendo rebaixada, blasfemada, ignorada por causa do comportamento dessas pessoas no meio da sociedade. E o apóstolo Paulo continua, olha, e de forma semelhante exorta também os jovens para que eles sejam moderados. Queridos, falar para jovens ser moderado, equilibrado, tranquilo, não se deixar levar pela flor, né, das emoções, da idade. Queridos, isso aqui é um dos maiores desafios que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, a palavra de Deus orienta, Paulo estava orientando a Tito a ensinar os jovens a serem equilibrados. Como é maravilhoso você conversar com um jovem que ele sabe aonde ele vai chegar, ele sabe aonde ele está, ele sabe qual é o processo que ele vai passar, percorrer para alcançar os seus objetivos.
mas contudo ele tem equilíbrio, contudo ele não joga tudo pro alto, contudo ele não fica descontando a raiva, as frustrações dele nas pessoas. São jovens equilibrados, e é isso que a Bíblia orienta, é isso que a Bíblia requer de nós. Então, nós como líderes, como pais, pastores, professores, mentores, discipuladores, nós precisamos exortar os jovens a serem equilibrados, moderados. E aí ele continua: e em tudo te dá por exemplo nas boas obras. E aqui, queridos, uma coisa que chama a atenção é que o apóstolo Paulo está indicando para Tito: olha, Tito, seja referencial de boas obras, seja referencial de boas obras para essa geração, para essas igrejas, para as pessoas que estão à sua volta. Na doutrina, que você possa não se corromper, né? Que você possa andar em integridade, Tito, que você possa andar em sinceridade. Olha só os comportamentos que o apóstolo Paulo está evidenciando que uma pessoa cristã deva ter nesses dias, que é um comportamento de integridade, de sinceridade, de linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário fique envergonhado. Olha só que interessante, ele está falando assim que o teu comportamento nesses dias vai envergonhar o adversário, aquele que quer falar mal de você, aquele que quer te caluniar, aquela pessoa que quer falar, ou então te derrubar na empresa, ou então te derrubar nos seus sonhos, nos seus projetos. Aquela pessoa que quer fazer o mal para você será envergonhada por causa das suas atitudes, atitude de equilíbrio, de sobriedade, de sabedoria, atitude de uma pessoa que anda conforme os princípios e o padrão de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. E ele continua dizendo o seguinte: olha só, tenha uma linguagem sã. Então, quando abrir a boca, fale palavras de equilíbrio, palavras de mansidão. Seja irrepreensível para que seu adversário fique envergonhado, e esse adversário não vai ter mal nenhum para falar contra todos nós. Então, olha só, a atitude e comportamento de uma pessoa pode fazer com que toda a igreja, pode fazer com que todo um ajuntamento de pessoas sejam envergonhadas por causa da atitude de uma pessoa. E o contrário é verdadeiro. A atitude de uma só pessoa também pode envergonhar o adversário, e o adversário não tenha o que dizer do ajuntamento, não tem o que dizer do grupo, do coletivo. Amém, queridos? Por isso nós temos falado como família Peniel, nós queremos levantar uma geração de pessoas sóbrias, sábias, cheia do entendimento de Deus, cheia da sabedoria de Deus, cheia, né, da presença e da palavra de Deus. É isso. Aqui o apóstolo Paulo ele continua também dizendo: olha, os servos, os empregados, aqueles que trabalham, né, de carteira assinada, aqueles que trabalham para os patrões, para pessoas que estão acima deles, esses também devem ter comportamentos idôneos, comportamentos condizentes com a fé que professam. Então, os servos sejam sujeitos aos seus senhores, em tudo agradem os seus senhores, não fique contradizendo. Aqui é interessante que às vezes o patrão fala assim: fulano, faz tal coisa, a pessoa ela faz. Ela vai lá fazer exatamente o que o patrão pediu, mas ela vai como? De novo, sempre eu, aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo. A pessoa ela faz, mas fica contradizendo, fica murmurando e fica ali reclamando. Deixa eu abrir um parênteses. Eu já disse aqui outro tempo e vale a pena repetir, e muito propício para esse momento. Escute, queridos, a murmuração, olha só, a murmuração atrai um espírito de miséria. De novo, a murmuração atrai um espírito de miséria. Tem gente que está vivendo uma vida miserável, tem gente que podia estar vivendo muito melhor, queridos. Não estou dizendo financeiramente, mas tendo paz na sua casa, tendo alegria, tendo harmonia, tendo até um pouquinho mais de conforto. Se não fosse tanta murmuração, porque a murmuração, a vitimização, o relaxamento atrai um espírito de miséria. Amém, queridos? Então, anota essa palavra aí para você falar para algumas pessoas essa semana. E aqui a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo está orientando: olha, avisem os servos que eles sejam sujeitos aos seus senhores, ou seja, sejam submissos,
em tudo queiram, desejam, tenham a motivação de agradar os seus senhores, ok? E não fiquem contradizendo. E ele fala, não fiquem defraudando, não defraudem aquele que é o teu líder, não defraude o teu patrão, não defraude o teu pai, a tua mãe, aquela pessoa que está te conduzindo, não defraude. Por quê, queridos? Isso atrai espírito de miséria, e não é a vontade de Deus que você tenha uma vida miserável. Jesus, lá em João capítulo 10, ele diz o seguinte, que ele veio para te dar vida, e vida em abundância. É essa vida abundante que ele quer para nós. Mas tem muita gente que perde a vida abundante e vai viver uma vida sobrevivendo, uma vida sofrida, miserável, por causa das atitudes, por causa do comportamento. O teu comportamento vai assinalar, vai apontar para onde você vai no final dessa crise. Escute, o teu comportamento hoje está demonstrando qual é o teu final. Se o teu comportamento agora é de miserabilidade, de murmuração, de reclamação, de falar mal das autoridades que está constituída sobre as nossas vidas, se o teu comportamento agora é de ter pessimismo, plantar angústia no coração das pessoas, plantar ansiedade no coração das pessoas, se o teu comportamento agora é gerar pânico, é uma linguagem de pessimista, é uma linguagem de morte, queridos, você só está apontando que caminho que você vai seguir, que caminho que você vai alcançar na tua vida. Amém? Então, cuidado com o comportamento que você está tendo. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, não fiquem contradizendo os seus senhores, não fiquem defraudando os seus senhores, antes mostrando boa lealdade para em tudo ser... queridos, olha que palavra maravilhosa, espero que você esteja anotando essa palavra. Ele fala assim, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Senhor. Ou seja, o seu comportamento é como se fosse um ornamento dos ensinamentos de Deus na vida da igreja, na vida da célula, na vida da tua casa, da tua família. Você se tornará ornamento, né? Você será ali, né, uma pessoa ornamentada pela palavra, pelos princípios do Senhor, e todos irão glorificar a Deus pelo teu comportamento em tempos de dificuldades. Amém? Eu sei, queridos, que tem tantas coisas aqui que a gente quer comentar, debater, mas eu quero aqui chegar aqui nessa parte, no finalzinho do capítulo 2, e eu quero mergulhar com vocês nesse entendimento do porquê que nós precisamos ter bom comportamento em tempos de crise. Lógico, em todo o tempo, mas principalmente agora, porque nós precisamos ter um bom comportamento. Aí ele fala assim, olha, no finalzinho ele diz aqui, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, e Tito, que ninguém te despreze. Olha aqui, queridos, o versículo 13 e 14, o apóstolo está falando que nesse presente século, nós vivendo com bom comportamento, de forma justa, piedosa, nós aguardamos a esperança, eu falei isso semana passada, aguardamos essa esperança de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, queridos. E lógico, graças a Deus ressuscitou e com ele ressuscitamos juntos. Mas qual é a finalidade? A finalidade está aqui no versículo 14, olha só. Para remir toda iniquidade, purificar para si um povo seu. Ei, escute, você pertence a Deus, a tua família pertence a Deus, nós pertencemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós somos o povo santo, eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, um povo comprado com sangue lá na cruz do Calvário, um povo que pertence a Deus, que foi purificado pelo sangue de Jesus,
para uma finalidade, para nós sermos especiais, zelosos e de boas obras. Deus nos salvou, Deus nos purificou de toda iniquidade, Deus nos comprou para si, por isso hoje nós somos um povo dele. Para quê, pastor? Para as boas obras, para termos bom comportamento em todo o tempo. Ei, o teu comportamento expressa a quem você pertence. De novo, se fosse você, eu anotava para você colocar no Facebook amanhã. O teu comportamento expressa a quem você pertence. Se o teu comportamento é condizente com as obras da carne, é condizente com as obras de Satanás, está expressando a quem você pertence. Se o teu comportamento é de escravidão, é dessa forma, das obras da carne, mostra a quem você pertence. Agora, se o teu comportamento é de sabedoria, é um comportamento de zelo, de amor, compaixão pelos perdidos, de generosidade, de sabedoria, está expressando para o mundo inteiro que você pertence ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Para Ele nós fazemos tudo e é nele quem confiamos e nós pertencemos totalmente a Ele. Aleluia! Que coisa linda, queridos. Olha, eu encerro por aqui, mas deixa essa palavra ao teu coração, para que você venha realmente meditar nessa palavra, entendendo hoje, nessa Páscoa, Jesus, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro que foi dado no nosso lugar, para nos resgatar, para, como diz aqui no versículo 14, nos remir de toda iniquidade, apagar toda iniquidade, Deus nos comprando para si, adquirindo para si um povo totalmente seu, para que hoje, nessa Páscoa, nós possamos declarar: Hosana, Hosana, oh glória a Deus, que nós possamos declarar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que nós possamos declarar: bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso que entregou Jesus Cristo por amor a nós, por amor a cada um de nós. Fique com essa palavra no teu coração. Eu queria agora pedir que você unisse a tua família agora. Pegue na mão da tua família aí, levanta, fica de pé, fica de pé. Pega na mão da tua família agora. E eu quero fazer uma oração pela tua casa. Você que já teve a casa ungido, os umbrais da porta ungido, glória a Deus. Você que não tem, fica tranquilo, nós vamos ungir, todas as casas, declarando profeticamente que Jesus é o Senhor da nossa casa, que Jesus é aquele que nos guarda, que é aquele que está nos protegendo, é aquele que cuida de nós, que a verdadeira proteção vem do guarda de Israel, que não dorme, do nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Pega na mão dessa pessoa aí, está pertinho de você, junta a tua família, junta mais, junta, bem pertinho, isso. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família, para que essa Páscoa seja lembrada de um dos momentos mais especiais, não somente desse tempo, do ano de 2020 na qual nós estamos vivendo, mas para você lembrar do valor e do significado do poder da oração, das flechas, orações que subiram aos céus, das respostas de Deus que está descendo a terra, da unidade da tua casa, do amor compartilhado de uma forma tão significativa, e que esses dias Deus possa marcar as nossas vidas, nos dando esse entendimento e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Ajunta aí, graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento agora, Pai, a vida, a família dos teus filhos. Senhor, nessa Páscoa nós lembramos do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Nessa Páscoa, Pai, nós trazemos à memória, Senhor Deus, o sacrifício do Senhor Jesus, que foi por nós, foi pela nossa casa, foi pela nossa família, foi por cada um de nós, foi para que nós possamos nos tornar um povo totalmente
teu, um povo zeloso, especial, um povo comprado, resgatado, purificado, com o fim de fazer as boas novas enquanto nessa terra e depois morar na eternidade com o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo sacrifício lá na cruz do Calvário. Obrigado por esse tempo como família, como igreja. Obrigado, Deus, pela tua provisão, ó Pai. Continua protegendo a casa dos teus filhos. Nenhum mal, nenhuma praga vai se achegar à nossa casa. Senhor Deus, nós declaramos pela fé que é o Senhor, ó Pai, quem nos conduz, quem nos guarda, quem nos protege. É o Senhor, ó Pai, quem verdadeiramente alivia. É o Senhor quem traz o refrigério, o consolo. É o Senhor quem traz a esperança viva. É o Senhor, ó Pai, quem motiva os nossos corações para perseverar, para continuar, Senhor Deus, buscando a tua face em todo o tempo. Abençoe, ó Pai. E eu também quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos, ajuda cada um de nós, Senhor, a ter o comportamento certo no meio de tempos de crise, no meio das tempestades, que nossos comportamentos possam expressar a nossa gratidão a Ti, que o nosso comportamento possa expressar a quem nós servimos, a quem nós pertencemos. Senhor, nós pertencemos a Ti. Senhor, nós sabemos e declaramos, fomos comprados, fomos resgatados com o preço de sangue. Senhor, nós Te amamos, Te adoramos, glorificamos ao Senhor, hoje e sempre. Aleluia, amém, e amém, e amém. Querida igreja, olha, glória a Deus, que bom que você esteve aí com a gente, acompanhando essa palavra. Eu quero aqui já deixar aqui os recados dessa próxima semana. Terça-feira, nós temos aí o nosso Tadel. Se prepara para uma palavra preciosa ao teu coração. Na quarta-feira, das 7 da noite até as 7h50, nós vamos estar fazendo a nossa célula live, né? A nossa célula um pouquinho antes aí das 8. Por quê? Das 7 horas até as 7h50 da noite, nós, os pastores, nós estaremos aqui reunidos, falando, ministrando uma palavra ao teu coração e lançando um desafio para você fazer das 8 horas da noite até as 9, só você e a tua casa, você e a tua família. Amém, queridos? Eu sei que nós estamos aí praticamente com quase 80 famílias, todas as quarta-feiras, fazendo a célula, microcélula familiar, e está sendo muito precioso, muito poderoso. Olha, essa semana agora nós visitamos 104 casas dos membros da nossa igreja, e o desafio que eu já quero lançar para vocês é que nessa próxima quarta-feira, todas as casas dos membros das nossas igrejas, tanto em Engenheiro Beltrão, tanto em Cianorte quanto em Rondon, que todos vocês, queridos, estejam na quarta-feira às 8 horas, unidos no mesmo propósito, alinhados no mesmo propósito, juntos, adorando a Deus, servindo pessoas e cumprindo esse propósito poderoso da propagação das boas novas. Então, só lembrando, terça-feira nós temos o Tadel, né, online, normal. Quarta-feira, 7 horas, eu entro na live no Facebook, você fica, né, ligado aí que nós vamos estar trazendo uma palavra, um desafio para o teu coração. E às 8 horas, todas as famílias juntas, cada uma na sua casa, né, no mesmo propósito unido, compartilhando a palavra, fazendo aí a nossa microcélula familiar de uma forma poderosa, preciosa. Vai ser um tempo muito bom, amém, queridos? E quem sabe aí, na próxima semana, o Senhor já rasga os céus, venha trazendo essa resposta e a gente já volte, né, com os nossos cultos, talvez de uma forma mais departamentalizada, de uma forma mais fragmentada, né? Talvez de grupos pequenos, mas a gente vai começar a iniciar esse processo de retomar os cultos, talvez no templo, né? Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Vamos estar orando nesse propósito para que esse vírus realmente saia logo do Brasil e que nós possamos estar alinhados com a vontade de Deus. Amém? Então, Deus abençoe a tua vida. Agora, você que está aí no grupo da igreja, nós vamos estar agora ministrando a Santa Ceia para vocês lá no grupo da igreja. Amém? Então, você desliga aí e vamos lá com a gente no grupo da igreja para ministrar essa Santa Ceia poderosa, Santa Ceia do Senhor Jesus para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, fique na paz, Deus abençoe. Shalom, shalom.